te abençoe. Sou o pastor Rolim. Que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a tua casa. Nessa explanação que teremos agora, nessa reflexão que teremos desse momento, é muito profunda. São segredos estratégicos, são informações de revelação espiritual muito forte, muito impactantes, que precisamos levar bem a sério, porque há uma realidade espiritual muito imensa. Veja, existem autoridades espirituais, existem demagogos e chantagistas. Cuidado. Precisamos filtrar, precisamos selecionar, precisamos perceber, discernir o que é verdade, do que é mentira, do que é meramente comercial ou explorador e o que é verdade essencial para a libertação, para a cura. O Senhor Jesus Cristo lidou com isto e está escrito lá em Lucas 13, verso 32, quando Jesus fala para o rei, acerca do rei Herodes, quando manda indagá-lo, sabe? Quem é ele? Então Jesus diz, capítulo 13, verso 32, uma autoridade que não era legítima. Jesus Cristo reconheceu no seu tempo, ele nos ensina a reconhecer. E publicamente ele diz, vendo, olha só, capítulo 13, versículo 32, e lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Expulso demônios e efetuo curas, credenciais de autoridade, expulsar demônios e curar, sem demagogias, sem arrodeios, sem muitas falácias, expulsar demônios e curar. Aqui estão as credenciais da autenticidade, da legitimidade, autoridade espiritual. Jesus está dizendo, capítulo 13, verso 32, expulso demônios e efetuo curas. Então, venha comigo. Cuidado com, sabe, tanto tecnicismo, tantas ondas, 7 passinhos para lá, 3 passinhos para colar. Não. Sabe, rodopia, e tanta gente rodopiando por aí, cuidado com isso, um frenesi emocionalista, toca-se uma música, faz aquele ritmo, aquela constância rítmica, um melodrama melódico na mente das pessoas, um hari-hari, sabe, e música, e ritmo, e melodia, e harmonia, e ajusta tudo isso, palavras de efeito, e no final tudo vazio. Não há expulsão de demônios e não há cura. As coisas de Deus são creditadas com autoridade, expulsar demônios e cura. Veja bem, vem comigo. Há 5 portões, veja só, que nós identificamos pelos quais Satanás, pelos quais o mal em pessoa, o mal tem acesso às vidas humanas. 5 portões. Eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Primeiro portão, guarda aí. Portão das religiões que invocam entidades malignas, espíritos. Alguns chamam de deuses. Cuidado. Invocação de gente, de espírito de gente que já morreu, diz a Bíblia, necromancia. Cuidado. Adoração a
santos, santos, santos e tantos títulos por aí. Gente, espíritos de gente que já morreu, cuidado. Necromancia. Entidades. E diante de Deus isto é feitiçaria. Isso é maligno. Isto abre portão para a opressão da alma humana. Entra ali, entra acolá, faz isso, faz aquilo, corta a cabeça de animal, sangra bicho, faz ritual, cuidado com isso. Em nome de entidade, invocando-se entidades, cuidado. Não vou falar nome de religião por questão de ética. Não é esse o nosso objetivo, a discriminação religiosa. Não. Mas é apenas um alerta para você que quer ser curado, que precisa ser curada. Fuja, retire os seus pés, deixe de ler materiais, livros, títulos, deixe de frequentar ambientes onde se invoquem entidades para dentro do corpo. São portões pelos quais espíritos malignos têm acesso na vida humana. A Bíblia nos traz a premissa: há um caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma premissa voltada para o povo hebreu, a nação, segundo a Bíblia, escolhida por Deus para revelar Deus à humanidade. Não é para ser detentora somente, só eles serem detentores do conhecimento de Deus, não. É revelação para nós todos. Deus escolhe a nação. A Bíblia é isto. Deus escolhe a nação e a partir dessa nação se revela a toda a humanidade, a nós todos. Só a teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Simples assim. 5 portões de acesso a espíritos malignos, às vidas, a vida humana. Primeiro portão: entidades, invocação de entidades. Cuidado com os ambientes com que você lê, com as leituras, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você alimenta a tua mente. Cuidado com portões de acesso, invocação de entidades. Segundo portão de acesso, eu deixei registrado aqui: rejeição da parte dos pais. Meu Deus, como tem gente amargurada. Foi rejeitado pelos pais, era para ter sido abortado, houve tentativa de aborto, e rejeição pelos pais abre uma janela de amargura na alma e um portão de acesso a espíritos que atormentam a vida. Espíritos malignos de amargura, de suicídio, da morte, entram por essa janela. Por isso, Hebreus capítulo 12 nos traz uma informação importante. 12, verso 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Qual foi a causa? A rejeição dos pais. Qual foi a causa? Abandonado. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque basta uma pessoa deixar brotar uma raiz de amargura que contamina o ambiente onde ela está, a casa onde ela está, descendência, filhos. É verdade. Portão que abre, rejeição dos pais, mães. Cuidado. Você que é pai, você que é mãe, olha a responsabilidade. Você que foi rejeitado, rejeitada, feche esse portão, perdoe. Como que fecha? Perdoe.
o pai de todos é um. Até porque a Bíblia nos ensina muito sobre isso, né? É muito longo esse contexto, mas eu vou deixar mais um ponto aqui importante. Filhos, diz a Bíblia, são herança do Senhor. Herança do Senhor. Ou seja, os pais apenas têm que cuidar. Quando os pais se omitem de cuidar, de qualquer forma, você é obra de Deus. Você é criação de Deus. Você é herança de Deus. Por que herança de Deus? Porque foi Ele que fez o primeiro. Do primeiro a ordem foi crescer e multiplicar, encher a terra. Mas Ele disse, sabe, conforme a imagem, minha imagem e semelhança, conforme a imagem e semelhança de Deus, imago Dei, caráter de Deus. Então, Deus libera sobre você a cura, a graça, a unção, porque todos nós somos filhos de Deus. Essa identidade é importante. E nós já falamos em vídeos anteriores, em aulas anteriores, acerca da identidade. Antes de espermatozoide e óvulo, antes de acasalamento conjugal, antes de existir, há um contexto espiritual, acima de vontades, acima de desejos, acima de, sabe, quaisquer que sejam as tramas. Mas o princípio da vida é o princípio de Deus. Há de separar entre condições de pecado e o fruto da vida. A vida. Há de separar. Porque ninguém diz Senhor, Senhor, sem que seja pelo Espírito de Deus. Abra o teu coração, perdoe acerca de passado. Que importa? Você está aqui? Você está aí? Que importa? Olhando para trás, o retrovisor só lembra da aula anterior? Olhar pelo retrovisor do tempo só por um motivo. Qual o motivo? Trazer à memória somente o que me dá esperança. Sou filho de Deus. Vida gerado. Fui gerado. E o princípio da vida é o princípio de Deus. Ok? Feche esse portão. Feche esse portão rapidamente da sua vida. Rejeição dos pais. É muito sério isto. Tem gente falando aí acerca, sabe, vivendo um contexto de maldição, porque a mãe tinha sido estuprada, porque é produto de crime, de desordem, porque foi, sabe, largado na rua, foi entregue para outros. Ei, quem nunca te deixou foi Deus. Princípio da vida. Lembre-se, Salmos 39. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu me verificar aqui com vocês. Eu estava aqui na minha programação nesse momento, mas me veio à mente aqui, me parece que o Salmo 139. Me parece que é isso mesmo. Deixa eu conferir aqui com você. Olha o que ele diz aqui. Salmo 139. Olha aí. Verso 13 está lá escrito. Olha só, verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16, olha que lindo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os olhos de quem? De Deus. Viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nenhuma delas ainda havia. Antes de você desenvolver ossos em formação, Deus já tinha um projeto para a sua vida. Independente de qualquer circunstância, de qualquer adversidade. Você é filho de Deus, você é projeto de Deus. Porque o princípio da vida é o princípio de Deus. Ele não disse haja, não, ele moldou e soprou. Haja, ele disse para a criação, lá no Gênesis. Mas quanto ao homem, criar o homem, ele moldou. Fez o boneco de barro e soprou. Pneuma, vento, colocou dentro de nós o princípio da vida, espírito, pneuma. Então você vive, você tem vida,
você pode analisar. Então você é imagem de Deus, semelhança de Deus. Você tem o princípio da eternidade dentro de si. Olha, o princípio da eternidade. Não condicione a um atozinho lá atrás de rejeição dos pais, não. Não condicione sua vida, sua visão de vida a um ato pequeno de rejeição da mãe, do pai. Que importa? Psicologicamente, sabe? Você faz uma análise, mas espiritualmente você não tem motivos para se abalar. Porque você é projeto de Deus. Você é vencedor, você é vencedora. No livro de Eclesiastes está escrito: o pó volte à terra de onde era, o espírito a Deus que o deu. Você é partícula de Deus, pneuma, espírito. Você tem um espírito. Você pode dizer comigo? Pratica isso. Põe a mão no coração comigo. Vem comigo. Diga assim: eu sou um espírito que possui uma alma e que habito no corpo. Ok? Eu sou um espírito que possui uma alma e que habito no corpo. Numa caixa humana. Ok? Somos eternos. Temos a eternidade. Guarde essa verdade. Independente de circunstâncias que você tenha sido gerado, que você tenha sido gerada, guarde essa verdade. De onde está isto? A Bíblia, a palavra de Deus nos traz essa verdade. O pó volte à terra de onde era. O espírito volte a Deus que o deu. Não fica vagando por aí, não. Não. Tem destino certo. A Bíblia, a nossa base, regra de fé e prática, nos informa. Espírito volte a Deus que o deu. Somos eternos. Amém? Deus te abençoe. Feche esse portão de rejeição dos pais. Feche esse portão. Imediatamente. Qualquer coisa pequena, perdoe. Minimize por conta de quem você é. Deus te permitiu a vida. Afinal, quando você dorme e acorda, se alegre pela vida. Porque ninguém programa, vou acordar daqui a pouco. Não, ninguém ensaia, vou acordar daqui a pouco. Então o salmista diz: deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Valorize a vida, louve a vida, adore a vida. E mais importante, adore o Senhor da vida. Príncipe da paz. Deus te abençoe, doador da vida. É Ele. Que bênção, graças a Deus. Nesse momento, eu digo para você, nós estamos nesta aula importante, anote isto. Falei do segundo portão. O primeiro portão, invocação de espíritos e entidades. O segundo portão, rejeição da parte dos pais. Terceiro portão, que abre para demônios, espíritos malignos dominarem, oprimirem a alma das pessoas, a vida das pessoas. Terceiro portão, quer saber? Terceiro portão, então lá vai, anote isso. Ato sexual fora do casamento. Por quê, pastor? Você precisa aprender isso. Guarde isso. Cientificamente falando, é comprovado que todo ato sexual ele tem aliança de sangue. Sangue. Quando há penetração, principalmente a penetração, há partículas microscópicas de sangue, compartilhamento de sangue. Então é uma aliança de sangue. Todo ato sexual, podemos dizer, é uma aliança de sangue. E na aliança de sangue, lembra? Os costumes passados, os bárbaros faziam aliança de sangue. Cortavam, colocavam a mão no outro para tentar juntar o sangue. O que tinha no sangue de um, compartilhava no sangue do outro. No contexto espiritual, é esse o significado. De Gênesis Apocalipse, alguém até critica por que a Bíblia tem tanto sacrifício de sangue. Por quê? Porque os homens entenderam uma mensagem no contexto espiritual.
no contexto espiritual, com aliança de sangue. Pelo sangue se faz aliança com o mal ou com o bem, com o maligno, Satanás, com o mal personificado ou com Deus. A aliança é de sangue. E é o próprio Deus que estabelece mesmo, por isso que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por sangue. É interessante isso. Quer saber mais? Olha só, aliança de sangue. Veja só, vou te contar mais um segredo importante. Na aliança de sangue, a Bíblia traz uma verdade muito forte. Hebreus capítulo 9, verso 22. Mais uma verdade para você. 9, verso 22. Olha o que vai dizer para nós aqui. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há resgate. Não há redenção. Derramamento de sangue. Então nós, clínica da alma, olha só, clínica da alma, nós ministramos cura. Nós ministramos, sabe, a cura, treinamento espiritual. Esse treinamento que você está participando agora é para você tomar posse de verdades importantes. Fechar o terceiro portão para que entidades malignas, espíritos malignos não atormentem a sua vida e a sua casa. Terceiro portão. Ato sexual fora do casamento. Escolha bem com quem você vai ter um ato sexual. Pessoas espiritualmente curadas. Cuidado. Você sabe, no ato sexual, tudo que a pessoa é transferido para a outra. As influências malignas, os pactos malignos são compartilhados. As possessões demoníacas, as opressões do inferno, as opressões da alma são compartilhadas. Por isso que, de repente, as pessoas passam mal, têm ato sexual, estão se relacionando com alguns ali, daqui a pouco elas estão em distúrbios, sofrem distúrbios psico-espirituais, anomalias no corpo. De onde vem esse mal? Faz a radiografia, um exame, não consta nada. Por quê? A eletricidade do cérebro foi atingida. Por quê? O metafísico, sabe, alma, espírito, foi atingido e vai reverberando no corpo. Pulsação mais forte, dilatação de veias, artérias, dilatação de vasos sanguíneos. Isso na alma, atormenta a mente. Pensamentos ruins são acossados por pensamentos ruins, porque de repente a fraqueza, o portão, a janela da alma, sabe, o portão da alma foi escancarado para opressões na mente, na alma e reverbera no corpo. Como fazer, pastor? Lembra das palavras de Jesus? Jesus Cristo. Eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Feche esse portão imediatamente. Ato sexual, só com uma aliança. Só com aliança. Por que aliança? Diante de Deus e dos homens. O ato sexual tem que haver fidelidade, aliança. Ok? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Não brinque com sexo, não brinquem com seu órgão genital por aí. Não brinque à torta e à direita, não coloque em qualquer lugar, porque você está estabelecendo aliança profunda, aliança de sangue com essa pessoa. É tão forte isso. Pastor, tem mais base na Bíblia? Tem. 1 Coríntios, lá no capítulo 6. Olha o que o apóstolo São Paulo vai dizer para nós. Olha só,
É forte isso daqui. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Está escrito ali, muito importante, fugir da prostituição, verso 18, comércio do corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha só. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? O Espírito Santo habita dentro de você, ele te concedeu vida, graça, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando expulsamos demônios, expulsamos em nome de Jesus Cristo. E Jesus diz, e Jesus é dele que nos concede o Espírito, e porém dentro de vós o meu Espírito. Então dentro de nós, só lugar para um. É como uma fonte que não pode jorrar água doce e salgada. Ou é salgada ou é doce. Ou somos preenchidos com o Espírito de Deus, ou alguém se permite preencher com espíritos malignos. O ato sexual afasta o Espírito Santo. O ato sexual inconsequente, irresponsável, aleatório, sem aliança, sem pudor, sem regras. Precisam de regras, é verdade. Porque há uma disciplina para isto. O ato sexual, saber, está escrito aqui, olha, verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo e faloeis membros de uma meretriz ou de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Esse é o princípio bíblico. Quem transa com prostituta é prostituto, se torna prostituto. É natural, porque absorve tudo aquilo, todo o pacote. Então veja, quem se une a adúltero, sexualmente se torna adúltero também. A infidelidade é mais profunda do que parece, não é só um aspecto moral, não. Estou falando de algo espiritual, onde se transfere entidades de um corpo para o outro, pela aliança do sangue. Vamos ter a responsabilidade do ato sexual. Porque Deus criou os órgãos genitais para que sintamos prazer realmente, mas dentro dos princípios fundamentais do respeito, da fidelidade, da honra. Respeito, fidelidade e honra. Temor de Deus. Amar as pessoas. É reflexo, tem que ser reflexo do amor de Deus. Eis o verdadeiro amor. Ele tem princípios. Ele tem base. Não é irresponsável. Não humilha o outro. Não faz o outro uma lixeirinha, sabe? De depósito de resíduo. Não. O verdadeiro amor cuida, abraça. Ao mesmo tempo que desfruta, também oferece prazer com responsabilidade, com segurança, transmitindo paz, comunhão, compartilhamento, graça, felicidade. Sinta prazer, porque Deus colocou órgãos de dispositivo de prazer no seu corpo para você sentir prazer. Mas sinta prazer segundo os princípios de Deus. E você permanecerá feliz em tudo. Amém? Amém? Feche a porta do ato sexual irresponsável. Porque esse portão aí abre para entidades malignas passarem para o corpo. É muito sério isso. Vou te contar. Era por volta de pelo menos 2 horas da manhã. O telefone toca. O pastor do outro lado atende. Alô? Depois de insistentemente tocar o telefone, ele atende. Diz alô.
Esposa, quem é? Só um minutinho, amor, já falo com você. Aí do outro lado, tem uma voz angustiada e diz: pastor, vem aqui, pastor. Oi, irmão. Agora? Vem aqui, pastor, preciso vir aqui. Onde montar? Eu estou no Conic. Quem não conhece? Brasília. Houve um tempo em Brasília que a região do Conic, próximo ali à rodoviária do plano piloto, havia motéis, havia estruturas lá de comércios de sexo. E o irmão estava lá: ué, irmão, você está aí no Conic fazendo o quê uma hora dessa, 2 horas da manhã? Ô, pastor, eu me perdi aqui, mas vem aqui, eu preciso do senhor aqui. Ele olhou para a esposa e disse: o irmão está chamando para ir lá e vê-lo no Conic. Um membro da igreja, aliás, estava frequentando a igreja, tentando ajustar os passos. Pastor, a esposa disse: eu vou lá. Ele está tão desesperado. Vem, pastor. Esbaforidamente e angustiado. Vem, pastor. Ele entrou no carro, foi. Quando chegou lá: o que foi, irmão? Pastor, me ajuda, pastor, me ajuda. O que foi? Eu paguei 1 hora ali, pastor. Paguei uma meia hora ali. E quando entrei, pastor, e a mulher disse que foi no banheiro se organizar, eu tô deitado na cama, ela pulou em cima de mim, pastor. A voz dela mudou, ficou com uma voz grossa. Há muito tempo eu queria te possuir. Essa aliança, um desespero, me bateu, pastor, empurrei ela pro lado, saí correndo, vesti roupa, saí correndo. O pastor disse para ele: meu filho, a melhor coisa que você fez, Deus te permitiu ver. Ou seja, entendemos que houve uma manifestação demoníaca naquele momento. E quando há possessão demônica, a pessoa muda o tom de voz, não sabe o que faz, a personalidade é tomada. E quando ele montou em cima dele, aquela pessoa não era mais aquela mulher, já era uma entidade maligna. Então, o pastor disse a ele: você estaria fazendo aliança com o próprio diabo. Ele disse: nunca mais, eu quero reconciliar com Deus. E ali no Conic, 2 horas da manhã, o pastor orou por ele no estacionamento do Conic, clamou a Deus. Ele organizou a vida, voltou para sua casa, assumiu a esposa, os filhos, por fidelidade, por honra. E hoje permanece liberto, curado. Tem paz na vida dele. Ele não precisa mais correr para todo lado aí, angustiado, tentando preencher o vazio da alma com o vício do sexo, com o ato sexual desregrado. Não. Está satisfeito. Está abençoado. Recebemos essas notícias. Então, feche esse portão. No próximo vídeo eu vou falar sobre os outros 2 portões. Falamos sobre os 3 primeiros. O primeiro portão que nós falamos foi exatamente invocação de entidades malignas, com ritos, sacrifício de sangue e etc. Abre portões para demônios oprimirem a alma, o corpo das pessoas. Segundo portão, a rejeição dos pais. Então aprendemos que precisamos perdoar e entendemos que a vida é um plano maior do que os mortais, do que a trama dos mortais na Terra. Terceiro, ato sexual desregrado, ato sexual fora do casamento. Ok? Guarde isso no teu coração. Guarde isso. Deus te abençoe. Quero orar por você. Se desça desses 3 portões aí, eu sinto de Deus agora. Há dentro de mim agora uma vontade imensa. Eu quero compartilhar isso com você. O Espírito de Deus me faz saber que você que me assiste agora não está no script aqui da minha fala, desse vídeo. Mas você que está me assistindo agora, olha, eu quero dar ordem para que demônios batam em retirada da sua casa, batam em retirada da sua vida,
Seja liberto. Tem ninhos de demônios na tua casa. Há ninhos de demônios tentando semear discórdia, semear destruição na tua casa, na tua vida. Eu dou ordem em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, bata-me retiradas. Demônios que oprimem a tua casa, que oprimem a tua vida, em nome de Jesus, seja liberto, seja curado. Em nome de Jesus, faça um pacto comigo nesse momento. Põe a mão no coração comigo, diga comigo. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo agora, fique de pé. Ou dobre o seu joelho, se você estiver em um local apropriado. Põe a mão no coração comigo e ore comigo. Repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu torno a te confessar como o único Senhor da minha vida. E em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, eu rejeito todo mal no meu corpo, na minha mente e na minha casa. Em nome de Jesus, portões que estejam abertos para a opressão, para a possessão, na minha vida ou na minha casa, sejam fechados agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. E diz a Bíblia que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.